Oi, gente. Vamos agora para a parte 2 da aula e vamos falar um pouco sobre as aplicações ecológicas, né? Eu dei alguns exemplos sobre reconstruções climáticas, algumas coisas que dá para fazer com arqueologia e anéis de crescimento e vou agora passar rapidinho assim com vocês por, é, na verdade, três grandes temas sobre essas aplicações do trabalho com anéis de crescimento. Na ecologia, ou talvez também um pouco de manejo florestal, né? Então a primeira aplicação é como é que a gente usa esses dados de crescimento, taxa de crescimento e idades inferidos a partir dos anéis para pensar em ciclos de manejo florestal, né? Ciclos de exploração sustentável, né? Então virado para manejo florestal, uma aplicação bem prática. A gente pode usar essas idades dos indivíduos para entender padrões temporais de regeneração, o estabelecimento de populações, né? Então, é, a estrutura populacional etária de uma estrutura etária de uma população, perdão, pode ser reconstruída com anéis de crescimento. E isso dá uma ideia de regeneração e distúrbios. Depois falar um pouquinho sobre reconstruções ecofisiológicas que dá para fazer com anéis e com algumas outras fontes de informação, né? Então proxies de informação que a gente também pode inferir a partir da madeira. Tá? Então, o uso de anéis de crescimento para manejo florestal. Bom, a gente usa madeira para muita coisa, né? Hoje em dia, plástico e ferro têm substituído muitas dessas funções, mas historicamente é um dos materiais primordiais, assim, para construção e para uso no dia a dia. E a gente, é, bom, tem que usar isso de uma maneira responsável. E aí madeira, a gente pode usar como madeira, né, como vigas e tábuas, etc., mas também é uma grande fonte aí, das fibras usadas para a indústria do papel. Muito do eucalipto plantado aqui em São Paulo é para a produção de fibras, né, de papel, fibra de celulose. E também como combustível, né, madeira como combustível. Então pense aí, bom, exemplos de madeira usada para construção. Tem igrejas, isso aqui é na Noruega, uma igreja completamente construída com madeira. Nem os pregos são de ferro, os pregos também são de madeira. Aqui é o teto de uma igreja, se eu não me engano, é a igreja aqui de Campinas, mas se não for bem similar, né? Então a madeira como material de construção, mas também então na indústria do papel ou na indústria do carvão, né? Como fonte energética. E no Brasil é relativamente importante por causa do uso do carvão na indústria siderúrgica. Então não é só o carvão para o churrasquinho do fim de semana, né? O carvão aqui no Brasil é usado bastante para a indústria siderúrgica também e é uma fonte importante de energia, né? Então a madeira como fonte de energia também. Né? E a gente tem, bom, basicamente duas fontes de madeira, né? A madeira pode ser advinda de plantações ou de florestas naturais. E no Brasil a gente tem aí 519 milhões de hectares de cobertura florestal. Então isso inclui tropical, subtropical e natural e plantio. E em produção, né, florestas produzindo madeira, a gente tem 135 milhões de hectares de floresta natural e 6.650 6 milhões e 650 mil hectares também de floresta plantada. Acho que esse número hoje em dia é um pouco maior, está aí por volta de 8 milhões de hectares. Tá? Mas, bom, não vou falar muito das florestas plantadas, eu vou mostrar como é que a gente aplica anéis de crescimento para entender a exploração dessas florestas naturais e tentar chegar a um uso mais responsável ou mais sustentável desses recursos. E isso é importante nesse tema de desmatamento, né, que a gente sabe que bom, no Brasil, na Amazônia é crítico, né, em outros biomas também, mas a gente vê então essa faixa de desmatamento que a gente vê aqui, né, o cinturão do desmatamento está consumindo, comendo a Amazônia e aí é uma faixa de mais ou menos 0,5% da cobertura total por ano. E essas florestas, elas acumulam muito carbono, né? As árvores são grandes, tem uma densidade da madeira alta e tem bastante árvores por
metro quadrado ou por hectare, né? Então a densidade de carbono é alta e, bom, a gente tem aí 400, esse tanto de quilos aí, eu não sei nem qual que é o número estocado, de carbono estocado nas florestas, e toda vez que a gente corta e queima elas e substitui por pasto, por exemplo, esse carbono é enviado para a atmosfera. Então tem várias formas de preservar, né, reservas indígenas, florestas nacionais, mas eu acredito que se a exploração for bem feita, né, a extração de madeira for bem feita, a gente consegue também usar isso como uma forma de se salvar a floresta, né? Eu vou dar uns exemplos de como fazer isso. Tá? E quando a gente fala disso, então a gente está falando basicamente de sustentabilidade, que é uma palavra grande, né? Tem várias sílabas. E então não é uma coisa necessariamente simples também de se abarcar, né? Como, não só como palavra, mas como termo. E existem várias tentativas nacionais e internacionais de se chegar a um uso mais sustentável, pelo menos mais cuidadoso das florestas. E um deles são selos emitidos pelo Serviço Florestal Brasileiro e que buscam, então, a partir da legislação e de emendas ou de regras adicionais, chegar a um uso mais responsável e sustentável das florestas. E tem selos internacionais como a FSC também, que busca a mesma coisa, né? Busca garantir que tenhamos florestas para todos para sempre. Aí para florestas naturais na Amazônia, né? Então floresta mais úmida, umbrófila densa, essa exploração ela é feita a partir de ciclos que eles chamam a partir de um sistema policíclico. Né? Que isso quer dizer? Que a floresta é explorada em blocos, né? Uma área de floresta é dividida em blocos, em 25 a 35 blocos, e cada bloco é explorado um ano. A ideia é que, como demora 25 ou 30 a 35 anos para se voltar ao primeiro bloco, que a floresta tenha a capacidade de regenerar e voltar a crescer um volume de madeira equivalente ao que foi explorado. E para isso a gente precisa ter cálculos, né? O quanto que um hectare de floresta produz de volume de madeira, o quanto que uma espécie produz por ano de volume de madeira, e o quanto a gente poderia estar explorando ali sem prejudicar a espécie ou sem prejudicar o que tem ali de madeira na floresta. E para isso, então, a gente precisa de bons dados, tanto de crescimento, quanto de sobrevivência, quanto de estrutura populacional. E esses dados podem ser advindos, em parte, dos anéis de crescimento. Né? Então, se a gente tem um ciclo bem feitinho, né, no qual eles só extraem alguns indivíduos por hectare, e que a floresta tem dentro de 30 anos aí, o tempo de se recuperar, a gente estaria falando de um cenário perfeito. Então temos 100% de biomassa, de volume de madeira inicial, uma parte disso é extraída, 60%, e nesses 30 anos a espécie ou a floresta em si tem a capacidade de regenerar esse mesmo volume e com isso garantir um ciclo sustentável. Né? O que a gente vê por aí, que acho que acontece, é que então o cenário mais usual é que essa primeira exploração ela é muito mais intensa, né? Então aqui desce para, não sei, 30% do volume total. Esse volume em 30 anos não se recupera aos 100% originais, mas se isso ainda for sustentado ao longo do tempo, né? Então, apesar de não ser o 100%, se esse volume conseguir ser sustentado ao longo do tempo, ainda seria, de certa forma, sustentável, né? Sustentabilidade. E o cenário ruim seria no qual, a cada ciclo, a floresta vai perdendo o seu volume de madeira, ou seu valor, até que não tenha mais valor econômico nenhum, e aí vale mais a pena converter para um pasto, para uma plantação de dendê, para algum outro uso, né, soja ou o que for. Então, meio que nesses cenários que a gente navega, e com os dados de crescimento a partir dos anéis a gente consegue projetar, fazer umas projeções futuras desse ciclo de crescimento, né, o quanto a madeira vai ter no próximo ciclo. A gente pega a estrutura populacional de uma espécie original e, por exemplo, a partir de 80 centímetros ela pode ser explorada. Né? Então, temos aqui no primeiro ciclo 100 indivíduos que podem ser explorados e essa estrutura populacional é o que sobra. Né? E pegando esses dados de crescimento
dos anéis, né, que a gente tem a idade e o diâmetro cumulativo dos indivíduos, a gente pode então pegar essa estrutura remanescente da população e projetá-la para frente, né, e incluindo essa variabilidade que tem entre indivíduos. Então a gente tem indivíduos que atingem um diâmetro, por exemplo, de 60 centímetros em 60 anos, sendo que outros demoram 150 anos para chegar no mesmo diâmetro. E essa variabilidade é bem importante para essa dinâmica de crescimento, essa dinâmica populacional, né? Então, os indivíduos não crescem todos iguais, mas a gente pega então a estrutura populacional, projeta ela para daqui 30 anos, com algum cenário de mortalidade, e descobre que, bom, somente 45 indivíduos passaram desse diâmetro, dessa limiar de diâmetro de corte, e podem ser explorados no segundo ciclo. Então a gente tinha 100 indivíduos no primeiro, 45 no segundo, então um rendimento de 45%. E a pergunta é se isso é sustentável ou não, ou se a gente consegue sustentar essa exploração com isso. Então pode ser discutido, né? Não estou falando que é certo ou errado neste momento, né? Tem um estudo que juntou vários dados desse tipo de pesquisa e que encontra que depois de 30 anos a gente chega a 36 até 74% do volume extraído no primeiro ciclo, né? Então digamos aí que mais ou menos a metade pode ser recuperado, dependendo um pouco de como a gente explora, se a gente inclui outras espécies ou não. E novamente, se isso é sustentável, né, ou não, é uma grande questão. Isso aqui dá para fazer uma aula só sobre isso, né? Mas assim, se a gente consegue garantir que financeiramente isso é um processo sustentado, né? Ou seja, as empresas continuam fazendo aquilo, continuam ganhando o seu dinheirinho com aquilo, a gente consegue manter uma cobertura florestal, então a gente consegue sustentar uma cobertura florestal de uma floresta, ainda que seja levemente modificada, mas que ainda vai ter 80%, 90% dos seus serviços ecossistêmicos garantidos, né? Como evaporação de água, sustentar a biodiversidade animal e assim por diante. Então, em toda essa discussão do que é sustentabilidade, a gente tem que olhar para esses vários aspectos, né? E os anéis de crescimento ajudam a gente a fazer um pouco disso. Um pouco sobre estrutura populacional, regeneração e distúrbios, né? Isso aqui é um estudo de caso, um estudo que a gente fez na Etiópia, isso foi na época que eu fiz a minha pós-graduação lá na Holanda. E lá tem essa espécie que chama Boswellia papyrifera, que é uma burserácea, né? Um breu, basicamente. E essa espécie ela tem a sua casca machucada e cortada e produz uma resina. E essa resina ela é seca, quando ela está seca ela é usada como incenso, que é o frankincenso ou olíbano, que é o incenso que foi levado ao menino Jesus, que já era usado em Roma e na Grécia Antiga. Então tem um contexto histórico aí bem bacana, um produto bem interessante. Aí eu dou um segundinho aí para vocês pensarem onde é que fica a Etiópia, né? Porque a África é um continente para a gente ainda bastante desconhecido. Mas para os que já sabem ou que já pensaram rápido, é esse país aqui, tá? Então a gente tem aqui no Corno da África, a gente tem Somália, Djibouti, Eritreia e Etiópia. Toda essa região então é uma região que produz incenso e que tem essas espécies do gênero Boswellia. Tá? Novamente aqui é um machadinho que eles cortam a casca, aí exuda essa resina, e essa resina seca ela é exportada e tem um valor comercial alto. É usado em rituais locais, rituais na Igreja Católica, por exemplo, né, ou aquele incenso que eles balançam assim, é esse incenso de Boswellias, né? E é usado na indústria de perfumes, tem vários usos. E, como é um recurso natural extraído de florestas naturais, tem vários desafios. A presença humana nessas áreas, a presença de gado e o uso de fogo, tudo isso pode estar afetando a regeneração da espécie. E, bom, se não tem regeneração, as populações não estão garantidas para o futuro e a produção de incenso talvez também não. E nesse caso a gente usou então de anéis de crescimento, de árvores caídas e de árvores que a gente amostrou com uma broquinha oca, né, que são essas amostrinhas, esses cilindrinhos aqui. E aí estudou a estrutura etária das populações, né, contou os anéis, tentou distinguir ou entender
que idade cada arvorinha tem de vários tamanhos, e descobriu então essa estrutura etária da população. A gente vê que um pico de regeneração teve aqui por volta de 1945 e depois disso quase mais nada, né? Então, desde 55 nessa população não teve nenhuma recruta mais, né? E ainda tem um declínio no crescimento a partir dos dados dos anéis, mas que tudo indica que essas condições para essa planta nessa localidade mudaram bruscamente em 55, impede que tenha regeneração e com isso um declínio na população e no crescimento da população. E se a gente projeta então a produção de incenso no futuro, cenários bem pessimistas, né? E houve uma mudança na política de realocação de pessoas em mais ou menos por volta dos anos 50 lá na Etiópia, que a gente acredita que seja a causa, né, uma imigração forçada para essa região, que mudou o uso da terra e com isso a possibilidade da planta regenerar, né? Que é então o uso de a produção agrícola embaixo das florestas, né, que as árvorezinhas com as suas manchinhas da extração de incenso, mas também o uso de fogo para renovar pasto e coisas assim. Então, um exemplozinho de como é que a gente consegue usar anéis de crescimento e estrutura etária para entender um processo temporal, né, que é a regeneração. E aí, novamente, falar de medidas de restauração, pensar em manejo sustentável e como é que a gente faz para assegurar o futuro do incenso olíbano, que é tão importante comercialmente, historicamente, culturalmente, etc. Aí, por último, vamos falar um pouquinho de reconstruções ecofisiológicas. Então, o que eu tenho falado até agora são ou a idade das árvores ou a largura dos anéis, né, que contém bastante informação já. Mas a madeira é um tecido bem interessante, né, que também, a partir da sua composição química ou isotópica, a gente pode inferir ou extrair várias informações dali. E, igualmente, se a gente quantifica a anatomia, né, tamanho de vaso, proporção de tecidos, tem bastante informação ali para ser explorada, né, e a informação com resolução manual, que a gente pode estar tanto olhando ao longo da vida dos indivíduos ou olhando para essas reconstruções climáticas, né. Então, basicamente, a gente consegue olhar para tanto o desempenho do indivíduo quanto mais aspectos de fisiologia dessas árvores. E aí, como tem resolução anual, a gente pode pensar em relações com o clima, fazer reconstruções climáticas ou fisiológicas, né? E a gente pode usar o passado, né? Voltar no tempo para entender o futuro. Então, respostas passadas, se elas forem contínuas e continuarem similares nas projeções futuras, a gente pode então usar o passado para entender o que vai acontecer com essas florestas no futuro. Vou dar alguns exemplos sobre o que a gente pode fazer com isótopos, depois com anatomia e depois novamente com isótopos. Isótopos são variantes do mesmo elemento químico, ou seja, tem o mesmo número de prótons e de elétrons, mas que diferem em massa, né? Eles diferem no número de nêutrons. Por exemplo, o carbono comum, o mais prevalente na atmosfera é o carbono 12, então ele tem uma massa de 12. Mas existe o carbono 13, que ele tem um nêutron a mais e é uma molécula estável. E tem o carbono 14, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que ele tem dois nêutrons a mais e com isso ele é instável e radioativo. E ele é inserido na biomassa, né? Eu tenho o carbono 14 dentro de mim, vocês têm dentro de vocês. E depois que a gente morre, a gente para de incorporar novo carbono 14 e ele vai decaindo. E conforme ele vai decaindo, né, como um elemento radioativo, vai diminuindo a sua concentração e a gente sabe o tempo que essa curva leva para, por exemplo, diminuir pela metade essa concentração. E a partir disso a gente consegue datar material orgânico. Então tem muitos trabalhos com datação de material orgânico a partir de carbono 14, coisas arqueológicas, históricas e assim por diante. Tá? Então o carbono 14 ele é bem conhecido, é bastante usado para isso, mas a gente usa, por exemplo, o 13 para olhar para as respostas fisiológicas de árvores. Um outro elemento bastante comum também, né, que é o oxigênio, também tem isótopos. E na massa do isótopo, né, na massa do oxigênio,
a massa normal do oxigênio é 16 e um isótopo estável de oxigênio é o 18. E a relação entre O16 e O18, né, ela tem ela registra um sinal climático. Tem a ver com o isótopo mais pesado chove mais fácil, né, ele gera moléculas de água mais pesadas que vão cair antes da chuva, então em anos de pouca chuva a quantidade de O18 muda comparado com anos de muita chuva. Então a gente consegue reconstruir esse sinal, né? Aqui temos 10 indivíduos com esse sinal e tem anos novamente, tem ciclos, né, de longo prazo e com anos de pico e de vales que coincidem também. E tem um sinal climático aí, que no caso essa aqui é uma cronologia de isótopos de oxigênio feitos com uma espécie lá do Camarões. E se a gente pega essa série, né, dessa cronologia de isótopos e correlaciona isso com o clima, né, uma correlação espacial, a gente vê que o sinal isotópico aqui ele tem uma correlação positiva com a precipitação nessa região toda, né? Então ele é um proxy, né, uma fonte de informação sobre a variabilidade de precipitação numa região bastante grande. Isso é um resultado bem interessante, né, pensando em reconstruções climáticas, especialmente em regiões tropicais ou tropicais africanas que têm tão poucas estações climáticas ou estações meteorológicas que registram esse clima. Então, se a gente tem um proxy bom para fazer isso, ele poderia ser aplicado numa rede maior de localidades para ter uma reconstrução sólida da variabilidade de chuva naquela região. Aí, rapidinho sobre a anatomia quantitativa, né, a gente consegue então medir os anéis de crescimento e os isótopos na madeira, mas também podemos quantificar a anatomia, né, então o tamanho dos vasos, por exemplo, de cada ano, e isso também registra um sinal climático, fisiológico, né, em princípio, anos mais secos as árvores tendem a diminuir o tamanho dos vasos, ou durante períodos mais secos do ano também. Então, o tamanho do vaso registraria ali um estresse hídrico que se refere ao clima também, né? Então, o tamanho de vaso, por exemplo, pode ser usado para fazer reconstruções climáticas ou fisiológicas, né? Então, tem alguns exemplos aqui. Isso aqui é um estudo de um pessoal lá da USP, que eles reconstruíram o tamanho de vasos para Jatobá, em Menéia-Cobaril. E, bom, para árvores grandes e pequenas, mas tem um sinal climático aqui comum, né, que também relaciona com precipitação. Então, ali o tamanho dos vasos, essa variabilidade que tem entre anos no tamanho dos vasos, também registra um sinal climático, né? Que tem a ver, então, com essa capacidade de transporte de água, que é uma resposta fisiológica das árvores à seca ou à disponibilidade hídrica no solo. E aí a última é mais um trabalhinho também, um trabalhinho que vocês vão ler, né? Vocês vão ter que avaliar e discutir, que é relacionado a mudanças climáticas e as respostas de florestas tropicais a essas mudanças climáticas. Então, como eu já falei, acho que eu comentei, né? Mas as florestas tropicais cobrem uma área relativamente pequena, mas tem uma densidade muito alta de carbono, né? Pelo tamanho das árvores, densidade da madeira. Então, 1/4 do carbono terrestre no mundo está estocado em florestas tropicais. Então, entender como elas respondem a mudanças climáticas ou como é que elas, projetar o futuro delas tem muito a ver com esse ciclo de carbono, que elas podem estar absorvendo carbono, né? Então mitigando os efeitos das mudanças climáticas, ou elas podem estar sendo uma fonte de carbono e poderiam estar, então, acelerando esse processo de mudanças climáticas. E aí os dados que a gente tem para projetar isso geralmente vem de parcelinhas, no qual eles remedem árvores, mas esses dados de parcela têm alguns problemas porque não dá para remedir a Amazônia inteira todo ano. Então, geralmente esses estudos têm uma duração relativamente curta e uma resolução temporal curta também, né? A cada 5 anos eles revisitam uma parte das parcelas. Então, se a gente não entende direito como é que funciona, né, essa dinâmica interanual das florestas, como é que a gente vai entender a dinâmica futura, né? E aí, para isso, a gente acredita que para compensar essas restrições das parcelas, né, esse curto prazo e tudo mais,
e para melhorar esses modelos que hoje em dia prevêem os sumidouros, né, ou seja, florestas absorvendo carbono, a gente precisa de uma abordagem de longo prazo que também ajuda a elucidar esses fatores que influenciam o crescimento, ou seja, o estudo de anéis de crescimento, né? E, bom, as árvores são indivíduos complexos, né, organismos complexos que reagem a essa multitude de fatores, né, ambientais, que são os nutrientes no solo, a disponibilidade de água, CO2 na atmosfera, temperatura, luz e assim por diante. E se a gente põe tudo isso num bolo só, com dados mais ou menos, como é que a gente entende se as árvores estão, então, tendo seu crescimento estimulado, por exemplo, pelo aumento de CO2, né, que a gente chama de fertilização por CO2, e como é que isso está, então, relacionado à temperatura, nutrientes, água e tudo mais, né? Então, essa é uma das grandes perguntas. Então, as florestas tropicais estão crescendo mais rápido porque tem mais CO2 na atmosfera? Isso é uma questão importante e que a gente pode, então, tentar responder com anéis de crescimento. E aí vocês se perguntam, né, o que é essa fertilização por CO2? Basicamente, a gente pode pegar, a nível foliar, né, olhar para a concentração de CO2 interno nas folhas. Isso tem a ver com a abertura e fechamento dos estômatos, e relacionar isso a quanta água as plantas estão perdendo. Então, toda vez que a planta abre os estômatos, elas perdem água e entra CO2. Né? Então, se a gente fizer um balanço disso, né, de quanta fotossíntese foi feita, por quanta água foi perdida, a gente tem uma métrica de eficiência do uso da água, né, que tem a ver, então, com essa concentração de CO2 na atmosfera, dentro da folha e com a dinâmica de estômatos. E a gente consegue inferir isso a partir dos isótopos de carbono, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente consegue, então, ter uma medida intrínseca dessa eficiência do uso da água, medindo isótopos de carbono na madeira. Tá? Então, além do crescimento e as idades, a gente, então, pode acessar essas respostas fisiológicas e essas mudanças na eficiência no uso da água. Isso a gente fez num estudo em 3 localidades, né, Bolívia, Camarões e Tailândia, onde ocorrem, então, várias espécies tropicais em florestas úmidas. E a partir das medições dos anéis e dos isótopos, a gente detectou que ocorre, sim, um aumento na eficiência do uso da água, né, com esse 13C, de 30% a 35%, dependendo da localidade. Né? Então, desde 1850 até 2000, as árvores têm tido proveito de um aumento de CO2 na atmosfera, só que isso não levou a um aumento nas taxas de crescimento. Então, apesar de ter mais comida, digamos, na atmosfera, elas não estão crescendo mais rapidamente. E, bom, vocês vão ler e discutir esse artigo do Peter van der Sleen, mas a gente acredita que tem a ver com outras restrições de crescimento, por exemplo, nutrientes no solo, ou que talvez a produção de madeira, né, ou aumentar a taxa de crescimento não seja a prioridade para as árvores. A prioridade poderia ser reproduzir mais, ou produzir mais raízes ou mais folhas, e esse investimento não é colocado em uma produção maior de madeira. Né? Isso são nossas ideias nesse sentido. E aí, em todos esses estudos de ciclo de carbono, né, que usam satélites, parcelas, experimentos, modelagens, eu acredito que a anéis de crescimento tem seu papelzinho também, né, que dá essa perspectiva de longo prazo para esse tipo de pesquisa. Né. Então, espero ter mostrado para vocês um pouquinho sobre a dendrocronologia, dendroecologia, esses sinais múltiplos que tem na madeira, né, o tamanho dos anéis, isótopos, atributos anatômicos, e como é que então a madeira é uma fonte interessante de informação para a ecologia. Então, resuminho, a gente pode usar anéis de crescimento para entender relações entre clima e crescimento,
saber a idade das árvores para entender ciclos de carbono, manejo de florestas, padrões de regeneração, como explorar madeira e finalmente para abordar perguntas mais relacionadas a mudanças climáticas e como é que o crescimento e fisiologia de árvores está mudando ao longo dos últimos 100, 150, 200 anos. Então, muito agradecido, espero que tenha sido legal para vocês. E fica aqui uma fotinha de madeira, porque é um material tão bonitinho. E depois a gente vai ter ainda uma discussão do artigo, né? E aí eu espero encontrar todos vocês para a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado e até a próxima.